tem uma nova narrativa de várias pessoas, mas Oprah escreve sobre isso também, mas quem produz isso é Hannah Arendt, que é a política da superação do ressentimento. A gente falou sobre isso hoje. A ideia de que o ressentimento ele tem que ser superado para que nós possamos transformar a política em política de cotidiano, onde acordos com o outro não sejam acordos em termos de traição, mas sejam acordos políticos, onde você decide abrir concessão e manter a vida como segue. Tá? De um tempo para cá, a gente tem uma reversão desse quadro. E o ressentimento é um conceito importante, tem que ser trabalhado. O ressentimento para Hannah Arendt, Amanda, só porque a gente vai discutir isso em algum momento, o ressentimento para Hannah Arendt é um ressentimento negativo, que ele promove não política. Né? Como é que você resolve o ressentimento? Você promove conciliação e desconstrói o recalque. O ressentimento produz recalque na alma. Ok? Né? Se você tem um problema com a sua mãe que te batia quando era criança, você recalca isso e produz algum tipo de atitude de pós-trauma. Como é que se resolve isso? Na terapia, e entende que esse problema tem que ser superado e avança saindo do ressentimento, superando o trauma e o recalque. Tá? Isso é ressentimento negativo, não dá para viver com ele. Tá? A partir de literaturas como de Fanon e também daquele essencialista francês, marido da... eu sempre esqueço o nome dele, Sartre, começa a se pensar o seguinte: tem um ressentimento que não é superável pelo recalque. Tá? E que é um ressentimento positivo, não que ele seja bom, ao contrário, mas ele promove política. Tá? Que política é essa? É a política da resistência, da violência, do enfrentamento. Okay? E esse ressentimento é produzido a partir de políticas de memória que promovem ressentimento. Isso promove política, tá? Promove partido, promove política cotidiana, etc. E tal. Quais são os ressentimentos de memória? A gente podia falar do Brasil, o que está acontecendo agora. Mas vamos falar sobre Israel e Palestina. Quais são os ressentimentos israelenses e palestinos? Basicamente, Holocausto e Nakba. Tá? Na perspectiva de memória israelense, preste atenção que eu vou falar, que pode parecer absurdo, mas não é. Há um ressentimento produzido contra os palestinos pelo não reconhecimento do sofrimento judeu. Ou seja, depois de tudo que nós sofremos, nós temos que ter reconhecimento desses caras que aqui estão. Será que eles não entendem o tamanho da merda que a gente passou? E se eles não entendem, é por dois motivos. Ou porque são incivilizados, ou porque são os nazistas. Então, nessa perspectiva, o ressentimento judaico em relação aos palestinos é pelo não reconhecimento, ou porque, efetivamente, os palestinos são os novos nazistas. Do lado israelense, do lado palestino, o ressentimento se dá exatamente pelas mesmas lógicas. Né? Os palestinos dizem: pô, os israelenses não entendem que o tamanho da merda que eles fizeram com a gente, de tirar a gente do lugar onde a gente estava, etc. E não entendem a necessidade que a gente tem de permanecer vinculado a esse lugar. Será que eles não entendem isso? Será que eles são tão insensíveis? Tem duas possibilidades. Ou eles são insensíveis, um povo insensível, vai para essencialismo, ou são colonialistas. O objetivo deles é nos destruir. Então, assim, a ideia de ambos é produzir sobre o outro uma narrativa que impossibilita o acordo. Impossibilita na alma o acordo, porque eles são nazistas, eles são colonialistas. Eu não vou discutir com o colonialista, eu não vou discutir com o nazista. E se promove uma noção aí, uma noção muito poderosa, de que a única forma que eu tenho de resolver esse problema é destruindo o outro. Aqui tem, não? É destruindo o outro. Tá? Então os dois lados querem um destruir o outro. Os processos de perdão e reconciliação, tipo África do Sul ou aqui da Colômbia, partem disso, né? Do reconhecimento do sofrimento. Da do sofrimento. Do sofrimento. O Ubuntu na África do Sul, o cara chega e fala tudo o que fizeram com ele e não tem punição. Na Argentina, fala tudo que aconteceu com ele e tem punição. Cada lugar decide a sua forma. Israelenses e palestinos, a ferida está muito forte e é reaberta o tempo todo.
principalmente por causa das políticas de memória e não de reconciliação. Tá? E essas políticas de memória elas se fortalecem nos anos 70, justamente quando as políticas de identidade começam a ser referência. Tá? Então, se você, por exemplo, tá, eu vou falar sobre os palestinos, porque sobre o Holocausto acho que eu não preciso falar, vocês conhecem. Tá? A questão da Nakba passa a ser uma questão fundamental para os palestinos na década de 70. Não se falava tanto sobre Nakba até os anos 70. Tá? A questão do ressentimento da Nakba passa a ser uma questão constante a partir de 72, 73, a partir da consolidação da derrota de 67. Quem fala em superar a Nakba é tratado como traidor. Ou seja, quanto mais Nakba, melhor. E se conciliar com o judeu, se conciliar com o israelense, é, em última instância, abrir mão da memória da Nakba. Ou seja, olha o beco sem saída que os caras se colocam. Eles estão viciados na Nakba. E a Nakba é pior do que qualquer outra coisa. Nunca houve pior do que a Nakba. A Nakba é o pior sofrimento que um povo já passou. Ou seja, a essencialização da Nakba é constante. Não pode comparar a Nakba com nada. A Nakba é mênica em tasca. E há um processo de fortalecimento da memória da Nakba e não de legado da Nakba. Ou seja, não importa o que se aprende com a Nakba, o que se importa é relembrar a Nakba. A Nakba está num lugar quase de sacralização, quase de Pêssar. Ou seja, tem que lembrar com detalhes. Eu saí daqui, eu fui para lá, agora come assim, tem 4 copos, 5 copos. É tudo bonitinho. A Nakba é uma cerimônia de memória. E abrir mão de cerimônia de memória significa abrir mão de quem eu sou. Então, a Nakba é mais fundamental do que a vida. Eu posso, inclusive, morrer, mas a memória da Nakba não pode morrer. É claro que eu fiz um exercício irônico e cínico, porque eu poderia falar exatamente a mesma coisa sobre a Shoah. E essa semana é uma semana boa para falar sobre isso. Mas eu não preciso. Ou seja, os dois grupos são apaixonados com as suas tragédias. Enquanto não se supera as suas tragédias, não se caminha para a conciliação. Como é que se caminha para a conciliação? Entendendo que a narrativa do outro é absolutamente legítima. Como é que se faz isso? Primeiro, se olhando para o outro. Mas o que na prática é superar Superar. Shoah e superar? Olha, Que ações que faltariam? eu concordo com o Yehuda Bauer, que é um historiador que deve ter hoje 93, 94 anos e continua escrevendo. Esse é bom para contar a história. É. 93, Não, viveu toda a história. E publicou agora um livro, por 93 anos. Yehuda Bauer disse que o problema do Holocausto e da educação do Holocausto é que você tem que colocar o Holocausto de cabeça para baixo. Ou seja, não faço para nada, vocês vão ficar ofendidos quando escreverem que eu sou antissemita. Não, mas É só mudar o nome, tá? Mas essa convergência eles vão da gente, né? Eu entendo a Nakba como sendo uma referência fundamental para a minha existência. Ou seja, a Nakba sou eu. Qual é o problema da Nakba ser você? Qual é o problema da Nakba ser você? Vira presente, ela é insuperável. Ela acontece. Quem é insuperável então na prática? Como assim? Se a Nakba é insuperável, quem é insuperável na prática? Eu. Você? Não. Você é superável, porque você está abaixo da Nakba. Quem é insuperável quando você lembra da Nakba? A ideia. Estado de Israel. O algoz. Então, quando você depende da tragédia para justificar a tua existência, você depende do algoz para justificar a existência. Se o algoz deixa de ser algoz, você desaparece. Então, você é apaixonado pela tragédia, é você apaixonado pelo algoz. Nós temos, na tradição judaica, não sei se vocês têm acompanhado o que eu tenho feito por aí, eu tenho recuperado muitas fontes judaicas, Talmud, Torá. Falei sobre isso um pouco na aula. Eu acho fundamental, tá? Os lugares de memória são fundamentais, ou seja, Israel está cheio deles, o Bom Retiro está cheio deles. A gente tem que frequentar lugares de memória, lugares de vida judaica.
Auschwitz não é um lugar de memória judaica. É um lugar de morte judaica. Quem aqui já foi para Auschwitz? Vocês estão entendendo? Tá, quem aqui já foi para campo de concentração? É muita gente. Acabei de sair da minha casa. Não brinca não, estou escrevendo no Facebook para ser antissemita. Você está entendendo a nossa questão? A nossa questão, quando eu falo nossa, é nossa dos palestinos, é que nós estamos apaixonados pelos nossos algozes e não por nós mesmos. A superação da Nakba, para não falar da Shoah, é a inversão da Nakba, ou seja, a memória ela é importante, ela é fundamental, mas quem tem que me fundamentar não é a memória, é o legado. E qual é o legado da Nakba? Os direitos humanos. A necessidade de garantir direitos básicos para os palestinos. A luta pelo Estado e pela cidadania no Estado do outro. Qual é a narrativa fundamental do legado da Shoah? Os direitos humanos. A possibilidade de entender o outro como legítimo, tal qual exige o Deus ser tratado como legítimo. Nesse sentido, se você investe na narrativa do legado e não da memória, não faz sentido opressão. Mas se você só investe na memória e não no legado, faz sentido tudo, desde que você não seja algoz, não seja vítima novamente. Inclusive virar algoz. Então, a maneira que você tem, eu sei que eu estou sendo um pouco radical, mas quem está falando isso é um cara de 94 anos, então eu posso falar. Né? A maneira que você tem de superar efetivamente é se vincular ao aprendizado e não à memória. Porque senão você vai virar religioso da memória. E quem vira religioso da memória vira o cara em que não pode mudar nenhum detalhe, porque senão você vai estar sendo um reformista da memória. E as demandas religiosas, elas são absolutamente legítimas na religião. Mas na história, elas cheiram a fraude. Que é a ideia de Yad Vashem. Investir, tipo, pensar na educação da Shoah como Legal. um legado. A ideia, principalmente do diretor-chefe de Yad Vashem, que é um historiador chamado Avram Milgram, brasileiro, que fundou o Yad Vashem a partir dessa perspectiva. Mas você acha que, por exemplo, o julgamento do Eichmann, que foi tipo um marco da memória, tipo um marco da memória da Shoah dentro do Estado de Israel, porque as pessoas não sabem que nesse período até o julgamento Não se falava. não se falava em Shoah, as pessoas se omitiam dentro do Israel para falar, porque tinha um sentimento de... Geralmente Eichmann é memória, não é história. Então, você acha que o julgamento do Eichmann como marco de memória, não sei, indiretamente prejudicou o andamento do... Tipo, um marco para manter essa memória viva, falar para as pessoas Eu não falarem... sei, a Ana Arendt acha que sim. Sim. Eu estou dando a oportunidade para quem não perguntou perguntar, tá? Depois eu faço a segunda rodada. Sim. Eu queria ouvir o que você acha sobre a sacralização de Yom Ha'atzmaut. Por que se comemora Yom Ha'atzmaut em sinagogas? Por que o serviço religioso de sinagogas que mudam colocam um alel em dia de Yom Ha'atzmaut? Por que erguem bandeiras? Como que você vê essa relação? Olha, eu vou te ser sincero, tá? Eu acho absolutamente legítimo qualquer coisa que você queira fazer em sinagoga. Mesmo. Mas não é ritualizar o Eu Estado? acho que é, mas desde que seja sinagoga não tem problema. Porque sinagoga você pode ritualizar o que você quiser. Eu posso ritualizar uma boneca na sinagoga, dizer que ela é minha santa. Eu posso construir uma estátua e dizer que ela é Virgem Maria. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou sendo cínico. Hoje eu estou meio cínico demais. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem narrativas sionistas que passam pela sacralização da terra de Israel e pela narrativa de que a terra de Israel é o início da redenção. Isso é absolutamente legítimo. Mais do que isso é parte constitutiva da identidade de grupos específicos. Nada mais natural nesse sentido do que fazer uma reza em homenagem a Yom Ha'atzmaut e de fazer a conexão entre o alelo, que é uma referência de louvação da vitória, se faz em Pessah, né? Se faz em Hanukkah, se faz em Yom Ha'atzmaut. Isso é parte legítima da construção de narrativa nacional. Acho que é uma narrativa que ainda é incompleta. Você não acha que é prejudicial para uma possibilidade de diálogo? Eu acho que sim, desde que isso seja fora da sinagoga. Aí eu vou falar, calma. Se você produz com isso política pública, a gente tem um problema.
Agora, se isso acontece na sinagoga, se o pessoal do Bnei Akiva faz isso, se o pessoal de Jonas faz isso, é absolutamente legítimo. O problema é transformar isso em política pública. O problema é sacralizar Yom Ha'atzmaut, dizendo que, por exemplo, se você não fizer a lei, você é traidor. Ou, se você não entender a questão da Yom Ha'atzmaut como início da redenção, você é traidor. E se você apoiar a retirada de territórios por causa de Yom Ha'atzmaut, você é traidor. Você está entendendo? Eu acho que numa sinagoga, eu vou ser sincero, vou falar uma coisa pessoal também, isso não tem nada a ver com isso. Para os goi, o que é o aleiro? Desculpa. É uma louvação, é uma reza de louvação a vitórias. Né? Eu vou à sinagoga, umas montas. Faço questão de sinagoga sionista, umas montas. Tem sinagogas não sionistas que não se faz a lei, apesar de pessoas serem contra a devolução de territórios e ficarem chamando todo mundo que não é igual a eles de traidor. Tá? Eu vou à sinagoga, não se faz a lei. Porque a minha prática religiosa, em casa e no lugar de religião, tem que ser garantida, cara. Você pode achar um absurdo isso. E eu entendo que você acha um absurdo. Mas da mesma maneira que é um problema meu o que eu faço na sinagoga, é um problema seu o que você não faz. O problema é quando isso vira política pública. Então, assim, respeitando até a morte o que se faz numa sinagoga, numa igreja, numa mesquita. Mas limitando o que se faz numa igreja, numa sinagoga, As paredes. as paredes de cada lugar. É que é difícil, porque você é uma pessoa bastante esclarecida, mas alguém que vê um ritual de sacralização de um ideal, de algo que é latente no momento, sai dos muros da sinagoga e continua com esse pensamento. Primeiro, que isso não tem a ver só com o judaísmo, ok? Não tem. Qualquer nacionalismo sacraliza, mesmo que Deus não esteja sendo parte disso, nada mais sagrado do que a cerimônia do soldado desconhecido. Tá? Nada mais absurdo do que você abrir o caixão do soldado desconhecido e ter alguém lá dentro. Ou seja, você está santificando o soldado. Tá? Nada mais absurdo do que a missa em homenagem à independência de Israel do dia 22 de abril. O Brasil foi fundado com uma missa católica. Essa missa é reproduzida toda. Ou seja, isso não está falando de judaísmo. O nacionalismo caminha de mãos dadas com a sacralização. Até porque, se você descobrir amanhã de manhã que o nacionalismo não faz sentido porque é uma invenção, você vai ter um problema. Eu acho que vai ter uma solução, mas as pessoas acham que vai ter um problema. Então, é parte do jogo. Você tem razão. Pode sair para fora dos muros. E é por isso que... E sai. E sai. E é por isso que o debate é importante. É por isso que o medo do outro acaba produzindo fortalecimento das perspectivas mais radicais. Então, assim, vale a pena você ter ao lado de você... Hoje, por exemplo, eu tenho tido contato com gente que diz que o comunista come criancinha, Fórum de São Paulo, né, conspiração narco-comunista, islâmica, flamenguista, né? E eu começo a entender que essas pessoas que falam isso nunca na vida tiveram contato com alguém de esquerda. Nunca na vida. Né? Vale a pena ter. Vale a pena ter contato com alguém religioso ortodoxo que faz a lei na sinagoga. Para conversar com esse cara e para entender as demandas dele, que muitas vezes não tem nada a ver com o espaço público, tem a ver com a necessidade, que foi no meu caso, de se vincular naquele dia com o divino. E tem a ver eventualmente com a necessidade de comemorar fora da sinagoga no espaço público, e é por isso que vale a pena falar, mas já entendeu que eu acho que isso é absurdo? Já entendeu? Você está entendendo? É importante não perder o outro de vista, seja quem o outro for. No caso do outro ser judeu, facilita esse exercício. Desculpa se eu te decepcionei. Mas eu acho que a criação de ritos é um processo de construção de identidade independente do nacionalismo ou não. Né? Se não for nacionalismo, você é outro rito. Então você não resolve, não construindo ritos para o nacionalismo, a construção de ritos. A gente acabou de falar sobre um rito que não é nacionalista, é um rito de tragédia. Tá? Essa semana... aniversário é um rito. Aniversário é um rito. A memória do Holocausto é um rito. Né? 7-1 é um rito. Essa semana a gente falou sobre 7-1. Primeiro você, depois você, pode ser? Não, eu concordo muito com você. Basicamente, você apoia o Estado laico, né? Porque é isso que você está falando, que a discussão fique dentro da sinagoga. Uma posição absolutamente liberal. Sim, mas como é que você
resolve essa questão que Israel não é um Estado laico. É um Estado, né, uma democracia religiosa, por exemplo, não tem casamento civil, etc. Então, é uma contradição por si só, né? Porque você pregar que esse tipo de discussão fique dentro da sinagoga, ao mesmo tempo você está um pouco negando as bases desse Estado, né? E como as leis foram formadas, né? Deixa eu complementar o que eu estava Pode dizendo, falar. porque eu acho importante trazer isso, porque É super. a gente está falando aqui da Shoah e da Nakba como processos que constituem identidade, né? E esse é mais um, que constitui o sionismo religioso também constitui a identidade de muitos israelenses. Hoje em dia você pega os Bnei Akiva são uma grande parte do exército, assim, né? E dos que estão em Hebron, e dos que estão, enfim, tem uma influência, tipo. Então acho que assim, é importante em geral como isso está sim saindo das paredes da sinagoga e como não tem como não sair, porque é identidade, não só religião. Então vamos começar do início. Há que se respeitar o que se faz dentro da sinagoga. Tá? Porque senão a gente vai chegar a lugares de que a gente deslegitima a prática religiosa do outro, porque é tão grave quanto fazer com que o outro deslegitime a minha prática secular e laica. Tá? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente começa a entrar, em hebraico se fala livdok batzitziot, a gente começa a verificar o que o outro está vendo, como ele reza para não sei o quê. Porra, gente, qualquer reza tem um campo do absurdo. Você está falando com alguém que você não sabe se existe. Se você começar a analisar que toda reza... Você está entendendo? É só para ter isso claro. Cada um faz o que quiser na sinagoga. Segunda questão, fundamental. Tá? Que eu acho que esse é o tema. A gente está fazendo uma série de palestras cujo tema é o sionismo ainda é relevante hoje. Uma das questões fundamentais para o sionismo ser relevante hoje é esse tema. Tá? Por que não existe casamento civil em Israel? Tem vários motivos. Tá? O primeiro eu falei sobre o Líbano, uma democracia. Tá? O Líbano também não tem casamento civil. O Oriente Médio não tem nenhum lugar para casamento civil. A gente tem um problema que a gente às vezes esquece. E vou lembrar vocês. Israel fica no Oriente Médio. Israel joga a Eurocopa, participa da Eurovisão, mas fica no Oriente Médio, tá? Alguns israelenses acham que moram na Itália. Eles não sabem que a Itália quase fica no Oriente Médio. Então, assim, é o Oriente Médio. Significa que é filho do Império Turco Otomano. Significa que é descendente de alguns arranjos políticos do Império Turco Otomano. Um deles é a ausência de tribunais civis em qualquer lugar do Oriente Médio e cá entre nós, também nas regiões da Europa que foram parte do Império Turco Otomano, como por exemplo Bósnia. Bósnia? Bósnia. Quem falou? Sim. Bósnia não tem tribunal. Bósnia foi do Império Turco Otomano. Agora, a Bósnia é a fronteira leste do Império Turco Otomano. Tá? E o debate da Bósnia hoje, que é um país hipersecular na prática civil, na prática cotidiana. Bósnia, não sei se já foram para a Bósnia. Foi para a Bósnia? Só escutei. Bom. Que Marcela Dinetti já foi. A Carla Rabif já foi para a Bósnia. Né? Bósnia é super secular e a grande questão é que eles estão querendo se livrar dos tribunais religiosos. Mas não conseguem, porque tem uma cultura turco-otomana. Agora, eu seria cínico demais se eu dissesse que o problema da religião e do Estado de Israel tem a ver com o Império Turco-Otomano. Tá? Não é só isso. Tem outra coisa por trás, que é um arranjo político, do sionismo político, que abriu concessões para perspectivas religiosas, dizendo o seguinte: olha só, vocês lidam com coisas pouco importantes, como por exemplo casamento, divórcio e enterro, e a gente lida com o resto. Porque na perspectiva da esquerda tradicional hiperlaica, em pouco tempo seria pouquíssimo importante se o rabino reza ou não reza no teu enterro. Tá? Isso é o grande erro da esquerda secular no mundo. Porque a dimensão da divindade e da metafísica não é uma dimensão que vai ser superada historicamente. O homem precisa de Deus. Então, errou-se em Israel como se errou em vários lugares. O problema é o seguinte: Israel é um dos países onde a proporção de pessoas que não acreditam em Deus é maior no mundo. Quando eu falo não acredita em Deus, não acredita numa força superior, não acredita em Elohim. Elohim bará, né? Como é que é? Bereshit bará Elohim, Metashorá, inventar áreas. Eu acho que não. Acho que essa história é mentira. Assim, essas pessoas não acreditam em Elohim. Não é que não acreditam
na divindade, eu acredito em Elohim. Cara, é muita gente já. E um Estado, Quantos por cento? eu acho que 65%. Acho que tá, é Bélgica, Israel, e depois tem Noruega, Dinamarca. Assim, Israel está nos países da Centro-Europa e nos países do Norte da Europa que são mais do que ele. Mas tem uma população enorme de pessoas que não acreditam no Deus da Bíblia. E é complicado, porque significa, em última instância, que o Estado exclui essas pessoas da sua cidadania plena. Tá? Então, assim, e o sionismo é um movimento hegemonicamente secular. E diga-se de passagem, o movimento religioso, Alexandre, que você citou aí, principalmente do pai, né, do Rabino Kuk pai, é um movimento que não era secular, mas um movimento que garantia a secularidade. A famosa história que estava andando em Yafo, o cara perguntou assim, como é que você consegue lidar, né, com o Rabino Kuk, como é que você consegue, Abraham Tzvi Kuk, como é que você consegue lidar com judeus que comem porco? E o Rabino Kuk volta e fala assim, eu tenho problema com o contrário. Porcos que comem judeus, tá? Então, assim, a ideia da secularidade ou do Estado secular, ela é hegemônica no sionismo. Então, ser sionista, inclusive para os sionistas religiosos do primeiro Rav Kuk, e não do segundo, que é outra história, é lutar pelo Estado laico. Enquanto não houver Estado laico em Israel, enquanto não houver separação de Estado e religião, não há o sionismo na sua revolução completa. Então, ser sionista hoje, isso não tem nada a ver com ser religioso, tá, gente? Isso não tem nada a ver com ser religioso. Ser sionista hoje tem a ver com lutar pela separação do Estado e da religião, porque senão você vai estar excluindo gente, e o Estado Nacional inclui gente. Pelo menos a versão inclusiva do Estado Nacional. Então, enquanto houver Estado e religião nessa relação promíscua, de que é e não é, tá isso, não tá, a soldada não pode cantar, né? A gente está no caminho ao contrário, você tem razão, Alexandre. O caminho ao contrário é um caminho anti-sionista. Mas grande parte da narrativa hoje em dia é dominada por uma visão, uma perspectiva religiosa. Né? Então, se não fosse... Pelo menos aqui no Brasil, né? Então, no Brasil em geral também. O Brasil é uma tragédia. No Brasil, a gente... Não, é verdade, estava conversando hoje com uma pessoa, que eu não vou falar quem é, vocês conhecem. Eu falei, não, aqui está tudo horrível, né? A situação... Tem razão, porque a gente está na periferia da periferia. Quem produz a narrativa sobre o sionismo no Brasil, produz a narrativa sobre o sionismo de 20 anos atrás, na melhor das hipóteses. Quem produz a narrativa sobre o Holocausto, produz o Holocausto mais sacralizado possível. Assim, a esperança é que não é a maioria da comunidade judaica, é a maioria das lideranças judaicas. Sim. Tá? E é por isso que eu estou aqui, Carlos. Né? Porque senão eu não veria. Se eu não tivesse esperança, eu fiz 3 palestras, não fui apedrejado nenhuma. Falei basicamente as mesmas coisas. Tá? Então vamos lá. A gente tem que parar de dizer é uma merda e começar a fazer o contrário. Tá? Eu passei 12 anos numa escola judaica, não escutei uma vez a palavra palestinos. Não escutei uma vez a palavra Ahadam. Uma vez na escola. Não escutei uma vez o debate sobre religião e Estado, porque é claro que o Estado judeu é um Estado religioso. Ou seja, porra, isso só piora. Então, assim, alguns de vocês, eu sei que tem gente aqui que trabalha com educação. Já escutei falar isso. Quem trabalha com educação, em algum momento, vai ter que dar para si uma missão que é uma missão fundamental, que é mudar a educação judaica. Ou assumir que vocês não querem mudar a educação judaica e botar na mão do rabino a decisão. E do rabino que seja. Ele vai decidir, inclusive, quem é rabino. Então, assim, eu acho que está no momento... Essa semana aconteceu uma coisa fantástica. Vou falar sobre isso que me incomodou muito. Carla Rabif, uma professora, blogueira do Bnei Akiva, religiosa, que estudou, foi uma das pessoas que mais estudou sobre o Holocausto, sofreu linchamento público, que resolveu fazer exatamente o que está propondo, ou seja, colocar a questão do legado antes da questão da memória. E na frente de algo escreveu a placa o Marielle e todas as mortes, que é absolutamente relevante dentro desse contexto. Tá? Ela foi absolutamente linchada. Tá? Tratada de tudo que vocês podem imaginar, inclusive de xingamentos sexuais. Que, na minha opinião, não é só linchamento, é estupro. Porque você chupa uma mulher de puta para milhares de pessoas, você está estuprando. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte: a reação houve. Mas foi muito menor do que o linchamento. Enquanto a gente deixar
uma menina como a Carla Rabif ser linchada porque ela está investindo no que ela aprendeu, a culpa não é de quem lixa. Tem uma pergunta. Uhum. Tem uma ordem aí, eu posso falar? Por favor. Ela tá Tem foi. também. Não, por Tá, favor. então fala depois. Que aqui. Vamos lá. Vou voltar mais à questão da identidade, mais o que? Nada a ver com a religião, mais a identidade. Do nosso lado, a nossa identidade pode ser composta por vários eventos, alguns bons, alguns trágicos, alguns felizes. A gente tem a saída do Egito, a gente tem a Torá, a gente tem a criação do Estado de Israel, a gente também tem tragédias, a gente tem o Holocausto, a gente tem nosso legado cultural, a gente tem nossa árvore genealógica, temos história por mais de 5.000 anos ou 2.000 anos. E então, para mim, é fácil eu compor a minha identidade de várias fontes. É muito fácil eu escolher uma fonte positiva. Mas agora, do lado palestino, ele só tem tragédia, só tem merda na história deles. Então, como é que se senta numa mesa para discussão de paz, se a identidade dele está construída em cima de uma tragédia, ele se sente o lado perdedor. E aí o problema é esse. Como que eu como o cara que estou de bem com a minha identidade, consigo negociar com outro cara que não está de bem com a identidade dele e que de início, de hipótese, já vai me ver como usurpador. É interessante isso porque isso está baseado numa percepção mesmo. Ok? E essa percepção está consolidada, não é? Você acionou dentro das suas referências Bíblia, história, memória. Dessa mesma maneira o palestino poderia fazer isso. Tá? Tem várias questões positivas, né? A resistência, a saída do Egito, a gente pode transformar a resistência do Salah ad-Din, não é? A questão... Mas não são palestinos. Então, mas são. Da mesma maneira que você não é hebreu, mas é judeu. O palestino aciona essa referência dizendo eu sou palestino. E isso que é identidade. Identidade é invenção, reinvenção e reapropriação. Ninguém garante que você, da cor que você tem, é descendente de um hebreu que saiu do Egito. E ninguém garante que o palestino, do jeito que ele é descendente de Maomé. Mas isso não importa. O que importa é que você aciona referências e transforma essas identidades. Uma referência seria que na revolta de Salah ad-Din, que todos os povos árabes, eles inclusos... Eles dizem que não. A narrativa deles é que os palestinos defenderam Jerusalém. Absolutamente. Isso é um orgulho deles. Diga-se de passagem, os palestinos só são osso duro de doer porque eles se consideram vitoriosos na história. Diga-se de passagem, disseram que os sírios não conseguiram conquistar a Palestina. Os libaneses não conseguiram sacralizar a Palestina a partir do cristianismo. Eles mantiveram uma relação de força em relação ao Vaticano. Eu acho que vale a pena mesmo conversar com palestinos para entender que é justamente o contrário, que eles se sentem vitoriosos e os judeus também se sentem vitoriosos e a conversa é entre dois vitoriosos. Aí sim. Se fosse dois perdedores ia ser terrível. Ai, como é duro, ai, como é duro. Só que assim, os palestinos são dos povos árabes aqueles que têm uma narrativa de vitória mais consolidada. E esse judeu, o sionista, porque o judeu que não é o sionista, o judeu idishista pré-bundismo, aquele judeu da Europa Oriental, não sei o que, a narrativa dele é a narrativa do Oigveld. Né? É só ver o Woody Allen. Né? E graças a Deus que tem o Woody Allen. Porque se não tivesse o Woody Allen, seria terrível o mundo. Mas o Woody Allen abriu mão da narrativa da vitória em nome da narrativa de uma derrota da alma. Né? E os palestinos têm o Woody Allen palestino, né? Que é inclusive um palestino que escreve em hebraico. Né? Ou seja, é muito complexo. Vale a pena estudar, vale a pena encontrar essas pessoas. E é por isso, vou fazer a propaganda, antes da pergunta do Gabriel, que a gente está organizando um curso, e depois desse curso, uma viagem para Israel e para a Palestina, para a formação de lideranças do I. E essa viagem para Israel e para a Palestina é fundamental,
para que a gente cometa uma coisa que a gente não tem cometido, que é encontro com o outro. Parabéns. Por exemplo, passar o Shabat em Ramallah. Outro dia eu peguei um táxi, outro táxi, Gabriel, só que foi em Ramallah. E aí, eu perguntei, tem aqui judeus morando em Ramallah? Aí o taxista falou, tem, ali. Aí eu falei, ali não é Ramallah, ali é Beitelo. Ele falou, eles não sabem, mas não era Ramallah. Genial. Fala, Gabriel. Então vamos lá. Vou aproveitar a campanha que vocês estão fazendo com o IB, já que vocês estão no IB também. Vocês estão fazendo Israel 100 anos, em vez de Israel 70 anos, pensando na perspectiva aí dos próximos 30. Então, enfim, acho que tem a ver com o fechamento do curso, talvez deixar algumas coisas aí. O que você vê de perspectiva para Israel daqui para frente, levando em consideração o que a gente viu, a questão da ocupação, e para mim ainda foi um pouco difícil a conversa aí com o Mohamed Madani, de tirar a questão nacional do conflito, não sei se eu não peguei bem. Botar a questão nacional do conflito. É botar a questão nacional, vou te explicar melhor. Tá. Enfim, como que ficam aí os próximos anos que Israel tem uma perspectiva mais otimista? Agora é impressionante como o Gabriel é disciplinado, né? Ele constrói a narrativa de finalizar, ele parece até um educador. Só uma pergunta de curiosidade. Em que língua que você está escrevendo junto com o Mohamed Madani? Então, isso é muito louco. Eu estou escrevendo em português e ele está escrevendo em árabe. E a gente está traduzindo junto. Tem o Mohamed Odeh traduz do árabe para o português para o árabe. Isso é mais maneiro, porque uma tradução em algum momento... Vai sair nessas duas línguas, em português e em árabe. Em hebraico também, vou traduzir para hebraico depois. Está demorando, porque palestino é complicado, porque palestino realmente... Mas você conversa com ele em hebraico ou em inglês? Ou em árabe. Não, deixaram O falar. palestino se acha parte de uma civilização vitoriosa. Mesmo. Então, assim, o palestino... Uma vez eu fui para Cuba, né? Eu fui muito mais para Miami do que para Cuba, tá? Fica tranquilo. Mas eu fui para Cuba também, né? Uma vez eu fui para Cuba, em Miami eu fui várias vezes porque o avião, quando eu vou para os Estados Unidos, para em Miami. E eu só fui entender o palestino quando eu fui para Cuba. Porque quando você vai para Cuba, os caras estão na merda. Assim, eu fui para Cuba na década de 90. A situação estava terrível. Os caras não tinham o que comer. E aí você sentava com os caras, falavam mal, Fidel, filho da puta, não sei o que. Pero nós somos vitoriosos. Assim, os Estados Unidos não conseguiam invadir. Né? E quando eu fui para a Palestina, eu vi a mesma coisa. Uma situação terrível, né? Ocupação, não sei o que, mas a gente é vitorioso. É muito interessante isso. Agora você fez várias perguntas. Pode? A primeira pergunta. Madani não quer superar o nacionalismo. Madani quer construir o nacionalismo a partir da exclusão dos extremismos. Madani diz o seguinte, olha, o nacionalismo com o extremismo se transforma em xenofobia e em fascismo, de um lado e de outro. Eu só posso dialogar com aquele que entende que a minha presença aqui é legítima. Então o que Madani está fazendo é a proposta da Rosa Luxemburgo, da Hannah Arendt. O extremista nacionalista, na verdade, é um tribalista. E o tribalista não é um nacionalista. O tribalista é um proto-nacionalista. Então, ao contrário de não ser nacionalista, é nacionalista. Só que não tem espaço para o extremismo nesse nacionalismo. Sacou? Saquei. Medição. Não, eu saquei, mas é que me veio uma outra pergunta que eu estava comentando aqui. Às vezes, olhando para o conflito, eu acabo pensando que me parece que os extremistas são a maioria. Porque senão isso já teria sido superado. Né? Então, quando a gente está falando de extremistas, né, de quem a gente está falando? Né? Porque, teoricamente, se os extremistas são minoria, a gente já podia estar nesse passo adiante. Então, mas essa matemática não está certa. Porque os extremistas têm respostas. O que a gente não faz ultimamente, nos últimos 100 anos,
é levar em consideração que é importante as respostas moderadas também. Eu acabei de falar da Carla Rabif. Tá? Os extremistas deram a resposta deles. Tá? Tem que dar porrada nessa mulher, tem que mandar essa mulher embora dessa escola, eu quero ver ela sangrando na rua. E a gente ficou calado. Agora, você veja bem, a narrativa dos extremistas sobre fronteiras, sobre colônias, sobre língua, sobre religião é clara. A nossa narrativa não é clara. Sabe por que não é clara? Porque não é para ser. A nossa narrativa é dialética, é construída, ela muda. A nossa narrativa promove encontros, promove diálogos, promove consentimento, promove convencimento, promove escuta. E chega o extremista numa situação de conflito e diz o seguinte: não é hora de escutar. Eu tenho a resposta. Tá? Eu tenho que dizer para vocês que o número de... Isso pelas eleições, é só pelos resultados. Tá? O número de extremistas mesmo, se você pega o parlamento de Israel hoje e pega dentro do Likud os extremistas, e dentro do, por exemplo, dentro do Beit Yehudi tem extremistas e não extremistas. Se você pega os extremistas dentro de cada um desses partidos, eles são 20% em Israel. Na Palestina também. O problema é que nós, os 80%, estamos muito mais calados do que devemos estar. Tá? Sobre os próximos 100 anos. Tá? Eu só pedi 30. Até agora eu não Pra tinha isso entendido aí a chegar campanha a do 100. Sobre os próximos 30 anos, eu acho que tem 3 questões fundamentais para se resolver em Israel. Tá? A primeira questão é a questão das fronteiras. Não dá para ser um Estado nacional sem fronteiras definidas. Fronteiras podem. E é engraçado isso porque em algum momento da vida a gente imagina que fronteiras são ruins. Né? Eu estou propondo que fronteiras são positivas. Não se expanda muito. Sai do teu lugar. Que é um debate que a gente tem que ter hoje com essa esquerda identitária que está por aí, essa coisa de lugar de fala, que é um lugar de cala, não um lugar de fala, né? Um lugar de fala está calando mais do que deixando o outro falar. Né? Entender o lugar. É fundamental entender o lugar do palestino e do israelense. É o primeiro ponto. O segundo ponto é a decisão que você trouxe, questão de religião e Estado. É fundamental entender que o sionismo é um movimento para todos os judeus e não para alguns judeus. E para entender isso, você tem que resolver a questão da religião e do Estado. A gente não resolveu, e se vocês quiserem saber, está caminhando para a direção contrária. Tá? Então acho fundamental, mas não adianta falar também, porque a responsabilidade é nossa. É nossa. O Estado de Israel pertence à narrativa dos judeus. Esse debate é um debate que diz respeito a nós. E o terceiro ponto fundamental, o primeiro ponto das fronteiras, eu estou falando dos palestinos, do diálogo dos palestinos. O segundo ponto, a religião, estou falando conosco. O terceiro ponto é a relação com a diáspora. A relação do Estado de Israel com a diáspora judaica nunca foi tão ruim quanto está sendo nos últimos 2 anos. Tá? Os judeus reformistas estão sendo tratados como judeus de segunda categoria nos últimos 2 anos. Os judeus reformistas são basicamente 80% da população judaica do mundo hoje. Isso é muito sério. Mas dá fatos que eu não percebo. A questão da conversão em Israel ser somente reconhecida pela ortodoxia. E sempre foi assim. Sim. A questão do muro das lamentações das mulheres, a questão de uma relação muito específica da educação judaica com o mundo judaico. E olha, eu estou falando isso como alguém que vem do mundo ortodoxo e me sinto ainda parte do mundo ortodoxo, ou seja, nada disso que eu estou falando, eu não me sinto à vontade rezando numa sinagoga reformista, nunca me senti. Michel, mas ouvindo você falar essa parte da relação da diáspora, me vem à cabeça, se essa parte do Estado da religião ficar definido, esse terceiro ponto se define junto. Mas é importante Israel decidir se ele é um Estado dos judeus ou dos cidadãos. Ou dos cidadãos dele. Porque se for para os judeus e dos judeus, é uma coisa. Se for dos cidadãos, é outra coisa. O que eu acho que dá para ser os 3. Dá para ser um Estado dos judeus, para os judeus e dos cidadãos. Não tem contradição nisso. Só que tem que resolver essas questões. E principalmente a relação entre ele e a diáspora.
Eu acho que nos próximos 8 anos tem que resolver isso. Na verdade, nos próximos 2 anos eu queria resolver isso. Eu só entendi porque os 2 anos piorou com a diáspora. Porque a coalizão governamental atual colocou em posições chaves, e olha, diga-se de passagem, isso não tem a ver com o Estado de Israel, isso tem a ver com o governo de Israel, que também a gente já falou sobre isso no período, isso é fundamental. Colocou em postos chaves, grupos chaves. Assim, alguém falou do Ministério, já saiu, foi o Solon, falou do Ministério da Educação. O Ministério da Educação de Israel hoje é dirigido pelo Bennett, que tem uma perspectiva. Olha, a minha irmã é secular e mora em Israel. E ela tem um filho que é um garoto assim que participa de Olimpíadas de Matemática, não sei o que lá, né? Então, ele vai fazer parte de Olimpíadas de Matemática, etc. E é uma pessoa, minha irmã, inclusive, é uma pessoa bem conservadora, vota na direita, etc. Mas é secular. E ele volta contando para ela que o exercício foi como seria o tamanho do terceiro templo a ser construído em Jerusalém. Isso é um problema. Porque para minha irmã não vai ter terceiro templo em Jerusalém. Então, se a educação judaica em Israel não for inclusiva, como é que ela vai lidar com a diáspora? É por isso que é uma dialética. A gente tem que saber como lidar com cada um desses grupos, respeitando todos eles. Tem alguns lugares que começou a ter, né? Essas escolas Tali começaram a ter então, esses outros olhares. O bom, e só que isso veio de fora, né? Não partiu tanto. Mais ou menos, o Biná veio de dentro. Então, Ruth, eu acho que para dar esperança, estou falando de esperança e não só de problemas, né? Eu acho que para dar esperança é o seguinte, a gente tem um problema nas estruturas governamentais em Israel, mas se a gente olha para a sociedade israelense, as respostas são maravilhosas. Maravilhosas. Assim, a gente tem estruturas na sociedade civil que estão respondendo a isso. Né? Reformistas como Tali, seculares como... Reformistas não ortodoxos, né? Como Tali, seculares como o Biná, inclusivas como outros grupos tipo Elu. Ou seja, você tem a sociedade israelense dando resposta para as suas questões. Uma coisa que eu acho fundamental quando eu falo estudar é Israel não é o governo de Israel. Israel é a sociedade israelense como um todo. Há que se trazer para cá a experiência da sociedade israelense. Por exemplo, semana passada teve um encontro de pais palestinos e israelenses comemorando Yom HaZikaron. Não sei se houve isso aqui. Teve um encontro no Brasil falando sobre os dois lados de Yom HaZikaron? Não. Por que não? Será que o Davi Grossman é antissemita? Eu conheço o Davi Grossman pessoalmente. O filho dele estudou comigo na faculdade. O filho dele, o outro, o Uri, morreu no último dia da Guerra do Líbano, depois da guerra ter acabado. Eu nunca vi, eu já fui na casa dele algumas vezes, eu nunca vi ele falar mal do Estado de Israel nenhuma vez sequer. É uma pessoa que não consegue fazer a conexão entre o Estado e a morte do seu filho. Ao contrário, ele faz a conexão entre o Estado e a vida do seu neto. É um cara genial. Esse discurso do Davi Grossman não é para ser lido? Vocês leram? Biná, que está produzindo educação inclusiva, Tali, está produzindo educação inclusiva. É momento da gente exigir das escolas judaicas serem sionistas. Mas não no sentido clássico do sionismo, no sentido renovado do sionismo, ou seja, levar em conta a multiplicidade das possibilidades de ser sionista e os arranjos sociais que a sociedade israelense está trazendo. Isso são maravilhosos. O problema é que a gente tem que começar a escutar mais, e não escutar somente aqueles que estão falando no nosso ouvido o tempo todo. Tem que levantar a cabeça. Michel, sobre o legado do Shoah. Só estou com medo do Gabriel, não fala. Qual que você, concretamente, na questão da Cisjordânia, como você acha que o legado do Shoah poderia orientar essa questão? Qual é o legado da Shoah, Alan? Direitos humanos e respeito à diversidade, acima de tudo. Qual é o problema que tem na Cisjordânia hoje, na tua opinião? Direitos humanos e
Se você quiser respeitar o Holocausto a partir do seu legado, você tem que resolver. E olha só, os palestinos não resolvem o teu problema. Os palestinos não têm essa função na vida deles. Os palestinos não são exatamente um povo que tem uma capacidade maior do que os outros de fazer autocrítica. Não tem. Não existe isso deles, eles não têm. Eu nunca vi um palestino dizer realmente eu errei. Tá? Mas, na nossa perspectiva, em respeito à tradição humanista que o Holocausto deixou como exigência para nós, é interessante fazer essas conexões a partir dessa lógica. Eu acho. Que o pessoal lê o Holocausto como não acontecerá mais para nós. Mas o nós é um grupo pequeno, não um grupo abrangente de todo Eu mundo. acho que é pior do que isso, Gingi. E eu escrevi sobre isso essa semana, na verdade, porque vai publicar e tal. Eu acho que não é isso, não. O nunca mais tem a ver menos conosco e mais com quando. Me explique. A necessidade que a gente tem quando a gente fala de nunca mais é entender onde é que passa a linha do nunca mais. Porque assim, o Holocausto não nasceu em Auschwitz. Não foi de repente que as pessoas começaram a ser mortas na câmara de gás. Auschwitz foi construído. Auschwitz foi construído no meio da Europa. Antes de Auschwitz, houve Treblinka, Pasco, um monte de campos. Antes de Auschwitz, Pasco, teve guetos. Tá rápido. Dachau foi outra história, assim, na Alemanha. Teve guetos. Os judeus foram para guetos. Antes de guetos, teve leis. Antes das leis, teve discurso. Antes do discurso, teve livros publicados, teve campanha. A pergunta é onde é que devia passar o nunca mais. Se o nunca mais passa no momento que eu não posso aceitar que qualquer grupo seja discriminado, eu com certeza vou estar me comprometendo que Auschwitz não seja construído. Mas se o nunca mais passa em Auschwitz, e somente em Auschwitz, eu não vou estar dando conta de que as outras etapas não podem acontecer. Enquanto estiverem só falando, tudo bem. Enquanto estiverem só escrevendo, tudo bem. Enquanto estiverem fazendo só leis, tudo bem. Chega a Auschwitz. Não vai passar nunca mais. Essa é a nossa decisão. Se eu nunca mais passa no momento em que eu não vou aceitar que uma menina de 29 anos seja tratada da maneira que foi nas redes sociais porque ela tem uma opinião, esse nunca mais é diferente do nunca mais de Auschwitz. A pergunta para nós é, estamos dispostos a desafiar o nunca mais consolidado ou ficamos na nossa? Na minha opinião, está claro, eu saio do armário nesse ponto. Eu acho o seguinte, o nunca mais tem que passar na primeira etapa, na desumanização do outro. Leis racistas, a gente já perdeu a guerra. Quando tem lei racista, já tem fumaça no horizonte. O nunca mais não tem a ver conosco, não. Nunca mais tem a ver com quanto. Mas aí, as práticas identitárias que você falou, né, lugar de fala, um olhar crítico está justamente nesse lugar, né? De tentar cortar a questão pelo começo. Depende de qual. Não é isso? Porque, por exemplo, se você considera que as identidades não são construídas e são essenciais, e para você resolver o problema das identidades, você tem que mantê-las puras, você está reproduzindo o discurso da exclusão. Então, é delicado esse ponto. É né? super delicado, é por isso que eu estou falando sobre ele. Né? O direito à identidade é uma coisa, a exigência à identidade é outra. Né? Tem um livro da Djamila que é o livro mais criticado e menos lido da história. Né? E ele é desse tamanho. Eu li em 2 horas. E a Djamila escreve ali o seguinte, olha, a partir do momento que o lugar de fala deixa de ser um lugar para garantir fala e transforma num lugar para calar os outros, acabou a importância do lugar de fala. E o debate identitário, em algum lugar do seu trajeto, ele se transformou de um debate para garantir identidade num debate para exigir identidade. Quem gosta de identidade pura é a extrema-direita. A pergunta é quando é que a gente para com essa construção de identidade e transforma essa identidade em essencial. Como é que isso acontece? Né? Eu acho, por exemplo, que a gente está correndo um risco muito grande quando a gente não discute identidade e só discute política identitária. Porque quando a gente vê na rua um grupo extremista de esquerda carregando uma placa dizendo que miscigenação é genocídio, eu acho que é um sinal de exclamação na nossa casa, em grandão. Miscigenação é genocídio? Imagina essa placa na mão dos nazistas. Os grupos antifascistas que se vestem iguaizinhos
A nossa pergunta é onde é que a gente quer parar isso? E a pergunta do Holocausto, tá? Onde é que a gente quer parar essa história? Eu acho que a desumanização do outro é a construção de uma câmara de gás no horizonte. Mas aí tem uma questão que eu estou pensando no... Eu quero. Você não é otimista. Então... Nesse ponto, não. Eu acho que a gente tem que começar a defender a nossa existência dialógica. A naturalização da destruição do outro é absolutamente arriscada. Absolutamente arriscada. Sim. Então, na segunda aula, esqueci o nome dela. Karina. Karina estava falando de uma brecha da lei, do direito internacional na Cisjordânia. Independente, esquerda, direita, centro, da política israelense. O que está sendo feito lá é desumano. Assim, de não considerar da nacionalidade, você deixa eles meio numa encruzilhada, os refugiados, né? Já a gente não precisa dar nacionalidade, dar direitos, porque esse território não é Israel. Olha, eu acho o seguinte, eu acho Não que, começa por aí? de novo, política Coisa internacional, ética. tá? Relações internacionais. Eu acho que a gente pode resolver tudo em relações internacionais e não resolver nada, né? E eu acho muito chato, assim, de novo, eu venho do mundo ortodoxo, tá? E aquele debate da Guimarães, por que pode e não pode comer, porque a filha do rabino tal queria comer carne com leite, então mataram a vaca e deram a teta para ela comer, bateram na teta até sair todo o sangue, todo o leite, ela pode comer carne com leite. São discussões alárricas, que acabam justificando as coisas, né? E assim, eu tenho um problema, sempre que as discussões alárricas vão no detalhe, eu perco elas de vista. A pergunta é o seguinte, pode ou não pode, é bom, é ruim, ou está dentro de uma coerência minha ou não. Tá? Porque ela chonará se for feita com um cara que não foi judeu, mas foi no momento... Chega, não quero mais saber. Mas tem um problema. O problema é o seguinte, a Cisjordânia, enquanto não houver um Estado palestino independente ao lado de Israel, a gente não tem o final do conflito. Nós temos na Cisjordânia pessoas que nasceram e cresceram lá como judeus, não foram morar lá, cresceram e nasceram lá, estão lá. A gente tem que resolver essas questões, são contradições. Eu não posso dizer os palestinos não existem, mas eu não posso dizer também os colonos não existem. O que eu estou exigindo é que a gente olhe para essa situação com parcimônia, respeito e necessidade de entender que ou a gente resolve isso, ou a gente adia até o momento em que a tragédia vai estar no horizonte. Eu não sei qual vai ser a tragédia. Mas assim, a ideia de que o racismo é uma regra, para mim, é uma tragédia. A ideia de que há uma desumanização de qualquer grupo, seja dos colonos, dos palestinos ou dos judeus seculares, é uma tragédia. Tá? Então, ou a gente toma para nós a missão de que nós temos que resolver essa questão, ou a gente vai ficar discutindo se ela não é parte da lei internacional. Né? E eu já dormi na terceira frase. Porque a questão é como é que se resolve isso. Eu não quero que o meu sobrinho, que estuda matemática, né, que tem 10 anos, daqui a 8 anos, esteja em Hebron tomando conta de meia dúzia de famílias. Eu não quero isso. Porque não faz sentido para mim. Como é que eu resolvo isso? Mas Hebron não é um território ocupado, é um território em disputa, porque ocupação só se dá... Tudo bem. Não importa. A questão é como é que a gente sai desse buraco. E não dá para sair desse buraco sem diálogo. E olha só, eu falei de 3 grupos. Palestinos, judeus que não moram nos territórios ocupados e judeus que moram nos territórios ocupados. Não dá para transformar os judeus que moram nos territórios ocupados em inimigos mortais que a gente tem que tratar como bichos para pisar em cima. Porque não são gente, pô. Ou seja, se a gente não coloca eles no diálogo, a gente vai ter um diálogo com quem a gente concorda. E diálogo com quem a gente concorda não é diálogo, né? É um monólogo. Você falou do Sharon, que o Sharon ele se movimentou, o Netanyahu fez justamente o oposto, ele puxou para o extremo, né? O Netanyahu está resolvendo o seu problema, não o problema do Sharon. Michel. Desculpa. Não, falta as 23 perguntas do Gabriel. Não, vocês querem cortar? Vocês não querem terminar a reunião de vocês? Não, a gente vai terminar, a gente vai sair, se vocês quiserem continuar, vocês ficam à vontade, como sempre. Mas só antes, eu achei que é interessante, a gente também falou como grupo, de primeiro agradecer você, a Karina também que teve nos outros 2 encontros,
Rafa, o IB, pela parceria. E a gente queria contar rapidamente um pouco para quem não conhece do Jovens Sem Fronteiras e fazer um convite para quem se sentir chamado também de participar das ações. E aí eu vou propor que eu vou falar rapidinho e quem do jovem se sentir chamado pode complementar alguma coisa que eu estou falando ou pode também consertar alguma coisa que eu falei.